As luzes vermelhas e azuis cortavam o breu da madrugada como lâminas. Eram 3 ou 7 quando o som das sirenes quebrou o silêncio pesado de Raven Street, um trecho esquecido da cidade de Northbridge. Dentro de um sedã preto, Maya Turner respirou fundo, mantendo as mãos firmes no volante. Seu relógio marcava exatamente a hora que ela esperava há meses. Aquela não seria apenas mais uma abordagem policial. Seria o início do fim de uma rede de corrupção que ela vinha caçando há 18 meses. Do outro lado da rua, 3 viaturas surgiram de becos diferentes, como predadores se aproximando da presa. Tenente Harold Knox, Sargento Bill Harlow e Oficial Dean Ross. Os 3 homens mais temidos da 7ª Divisão de Patrulha. Knox saiu primeiro, com a mão descansando no coldre. Você não pertence a este bairro, senhora. É melhor explicar o que está fazendo aqui a essa hora. Maya abriu o vidro do carro lentamente. Só estou comprando café antes do trabalho. Ross deu uma risada debochada. Café? Às 3 da manhã? E que tipo de trabalho começa antes do sol nascer? Consultoria jurídica, respondeu ela, mantendo o tom neutro. Tenho uma reunião com um cliente no centro. O silêncio que seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som distante de um trem. Knox se aproximou com o olhar desconfiado. Claro, consultoria. É o que todos dizem. Maya manteve as mãos visíveis, movendo-se com calma. O nervosismo que ela fingia era parte do plano. Sob o painel do carro, seus dedos tocaram discretamente um pequeno botão metálico, um emissor de alerta criptografado que enviava sinal direto para o Departamento Federal de Investigações Internas em Washington. O disfarce estava prestes a ser posto à prova. Blake, o mais agressivo dos 3, circulou até o lado do passageiro. Saia do veículo, senhora. Agora! Ela obedeceu, cada gesto medido, cada respiração cronometrada. O treinamento no FBI fazia seu corpo reagir no automático, mas sua mente permanecia fria, calculando cada movimento. Enquanto Harlow revistava o carro, Ross bloqueava o caminho para impedir que qualquer pessoa que passasse visse o que estava acontecendo. Maya observava tudo. O modo como se comunicavam por olhares, a postura corporal, o padrão. Eles já haviam feito isso antes. Muitas vezes. Knox inclinou-se sobre ela. Você parece conhecer bem seus direitos. Sou advogada especializada em direito trabalhista, respondeu ela, com um leve tremor de voz ensaiado. Costumo lidar com casos de abuso de autoridade. O sorriso dele morreu por um segundo. A pasta sobre o banco traseiro continha apenas contratos falsos, pareceres jurídicos e um laptop com dados criptografados. Nada que revelasse quem ela realmente era. Agente especial Maya Turner, infiltrada para derrubar uma rede de policiais que extorquiam, plantavam provas e vendiam informações sigilosas a gangues locais. Knox deu um passo para trás. Vamos ver se essa história de advogada se sustenta. E naquele instante, o sinal de alerta chegou à central. 5 minutos. Era o tempo que Maya precisava resistir até o apoio chegar. Mas Knox se aproximou demais. Ele já tinha decidido o que faria antes mesmo da abordagem começar. E o que aconteceu nos minutos seguintes mudaria para sempre a forma como a cidade veria seus protetores. O relógio marcava 3h28. Quando o vento frio percorreu o asfalto úmido de Raven Street. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelas botas dos policiais se aproximando. Tenente Harold Knox e seus 2 parceiros, Harlow e Dean, trocavam olhares silenciosos. Algo não estava certo. A mulher diante deles, advogada, como dizia, não tremia, não chorava, não suplicava. Ela estava calma. Calma demais. Knox resolveu elevar o jogo. Senhora, vamos realizar uma inspeção completa no veículo. Verificação de drogas e contrabando. Maya Turner não reagiu. Limitou-se a registrar mentalmente cada detalhe. O local afastado.
As câmeras corporais convenientemente desativadas, a falta de testemunhas, o uso de códigos de rádio que não pertenciam ao protocolo oficial. Tudo seria arquivado, documentado e apresentado em tribunal federal. Mas ela ainda precisava que eles cometessem o erro final. Dean manteve-se de vigia. Harlow iniciou a busca com precisão ensaiada. Knox controlava o tom da conversa, testando os limites de Maya. Você parece saber muito sobre seus direitos, doutora. Ela respondeu com voz serena. O suficiente para reconhecer uma busca ilegal quando vejo uma. A suspeita razoável precisa ser específica, não generalizada. Harlow parou por um segundo, olhando-a com desprezo. É algum tipo de especialista jurídica? Especialista em direito corporativo, disse Maya, firme. Questões legais fazem parte do meu dia a dia. A serenidade dela os desconcertava. Estavam acostumados com medo, lágrimas e obediência, mas o que tinham diante deles era algo que não conseguiam decifrar. Knox trocou um olhar com Harlow. Decisão tomada. Continue a busca. Maya manteve os olhos nos movimentos das mãos dele. Sabia exatamente o que viria a seguir. Vira aquilo em dezenas de dossiês. O gesto rápido, a troca sutil, o truque do mágico. Harlow inclinou-se dentro do carro. Uma das mãos fingia examinar os documentos. A outra deslizou, discreta, um pequeno pacote plástico entre os papéis do seguro. Tão suave, tão ensaiado, que qualquer câmera, se estivesse ligada, juraria que nada aconteceu. Bem, olha o que temos aqui, murmurou ele fingindo surpresa. Cocaína. Maya ergueu os olhos, sem raiva, sem medo, apenas um olhar clínico frio. Prova plantada, disse calmamente. Dean soltou uma risada sarcástica. Então prove, querida. O leve sorriso de Maya foi o suficiente para fazê-los hesitar. A cadeia de custódia já está comprometida. A busca foi ilegal. Nenhum tribunal admitirá isso. Knox cerrou o maxilar. Ela sabia demais. Mas ainda assim, ele prosseguiu com o teatro. Vire-se. Você está presa por posse de substância controlada. Ela obedeceu. As algemas fecharam com força excessiva, ferindo o pulso. Era o método deles, humilhar primeiro, justificar depois. Enquanto o metal mordia sua pele, Maya recitou com voz firme. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você em um tribunal. Knox congelou por um segundo. Ela estava recitando os direitos dele, não os dela. Mas antes que pudesse reagir, um som distante rompeu o ar. Helicópteros. O olhar de Maya permaneceu fixo no horizonte. O reforço federal estava chegando. 18 meses de infiltração estavam prestes a se pagar. E quando o primeiro feixe de luz iluminou a cena, 3 policiais perceberam que aquela mulher silenciosa não era quem imaginavam. Tudo o que eu disser pode e será usado contra mim em tribunal, disse Maya Turner, com voz calma e pausada. Tenho direito a um advogado durante o interrogatório. O policial Dean Harlow soltou uma risada debochada. A moça ensaiou isso, mas Maya não parou. Tenho direito à supervisão externa em caso de possíveis violações dos meus direitos civis. A palavra supervisão fez o tenente Harold Knox hesitar por um breve instante. Aquela linguagem não era de uma advogada comum. Quero os números de identificação de vocês, o registro da viatura e confirmação do status das câmeras corporais, acrescentou ela. Blake respondeu com desdém. Não estamos gravando nada, consultora. Violação do protocolo documentada, afirmou Maya, anotando mentalmente cada palavra. Falha em ativar equipamento de gravação durante uma prisão é considerada má conduta disciplinar. O trio trocou olhares desconfortáveis. Ela sabia demais. Mas, ainda assim, Knox a empurrou em direção à viatura. Entre. Exijo contato imediato com meu advogado.
Vai ligar quando chegarmos na delegacia, respondeu ele, irritado. O que ele não sabia era que o sinalizador de emergência de Maia ainda transmitia, e cada segundo aproximava mais os agentes federais de sua localização. A viatura avançou pelas ruas desertas de Raven City, cortando o vento frio da madrugada. Mas logo, Maia percebeu algo estranho. Eles não estavam indo para a delegacia central. A rota padrão é pela Highway 9, disse ela, observando a direção. Blake respondeu seco. A gente sabe para onde está indo. Seu tom era o bastante para confirmar o que Maia temia. Aquele não era o caminho da lei. Enquanto isso, na sala de comunicações da Polícia Metropolitana, a sargento Helena Morales monitorava os canais de rádio. Turno de rotina, chamadas domésticas, acidentes, blitzes. Nada fora do comum, até 0347. Uma transmissão interrompeu o silêncio. Pacote apreendido. Seguimos para o local secundário para processamento. Helena franziu a testa. Local secundário? Isso não existia no protocolo. Todas as prisões deveriam seguir direto para a central. Ela verificou o rastreador GPS. A viatura de Knox estava se dirigindo para o bairro industrial desativado de Grayport, uma área sem câmeras, sem patrulha ativa. Unidade 241, confirme destino, ordenou pelo rádio, estática. Depois a voz ríspida de Knox. Atualizarei quando for resolvido. Helena olhou para o painel. Mentira. Ela via o sinal do carro perfeitamente. Algo estava terrivelmente errado naquela noite. Na sede do FBI em Washington, o telefone seguro do diretor assistente James Porter vibrou com um alerta prioritário. Agente infiltrada em potencial perigo. Operação Raven Shield. Porter acessou o arquivo confidencial. A operação monitorava corrupção sistêmica dentro da Polícia Metropolitana com uma agente disfarçada há 18 meses. Maia Turner, codinome Echo 9. O sistema mostrava as coordenadas exatas, a mesma zona onde o esquadrão de Knox atuava. Os principais alvos da investigação. Meu Deus, murmurou Porter. Eles caíram na própria armadilha. Ele ativou o protocolo federal, mas sabia o dilema que enfrentava. Um resgate imediato poderia invalidar anos de investigação. Senhor, devemos agir? Perguntou o agente Thompson. Não sem mandado, respondeu Porter. 18 meses não serão desperdiçados num movimento impulsivo. Vamos agir pelas regras. Mesmo assim, o olhar dele fixou no mapa. O ponto vermelho, o local de Maia, estava se afastando da cidade. Se esperarmos demais, murmurou ele, podemos perdê-la. Na sala de comunicações, Helena Morales continuava investigando por conta própria. O histórico da equipe de Knox a fez gelar o sangue. Knox, transferido da Filadélfia após denúncias de brutalidade. Blake, vindo de Chicago, afastado por violação de direitos civis. Harlow, ex-Detroit, envolvido em corrupção e suborno. 3 cidades diferentes. 3 passados apagados por transferências administrativas. Helena cruzou dados. Nos últimos 2 anos, o departamento havia pago mais de $340 mil em acordos secretos para silenciar vítimas. Era o suficiente. Ela respirou fundo, olhou para o telefone seguro e fez uma escolha. Linha direta do FBI, respondeu a voz do outro lado. Helena hesitou por meio segundo. Depois falou com firmeza. Estou denunciando uma rede de corrupção policial sistemática dentro da Polícia Metropolitana. E eles acabaram de prender a pessoa errada. A sargento Helena Martinez agora estava conectada diretamente com a equipe de James Porter, em Washington. Do outro lado da linha, a voz do agente Thompson era firme e sem rodeios. Senhora, preciso de informações detalhadas sobre os policiais envolvidos. Helena respirou fundo e então entregou tudo. Nomes, números de crachá, localizações de GPS, códigos de comunicação, movimentações financeiras, cada dado que ela tinha.
O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, o suficiente para o agente compreender o peso daquilo. Essas informações são cruciais, sargento, disse ele com voz grave. Você pode ter acabado de salvar a vida de alguém. Martinez desligou, mas logo sentiu o gelo subir pela espinha. Se a equipe de Crawford descobrisse aquela ligação, ela estaria morta antes do amanhecer. Agora, ela era uma testemunha viva no meio de uma guerra entre policiais corruptos e o governo federal. E não havia como voltar atrás. Na central do FBI, Porter e sua equipe começaram a cruzar os dados enviados por Martinez com as provas acumuladas durante 18 meses de operação secreta. Os resultados eram devastadores. 31 prisões ilegítimas, 19 denúncias de abuso de poder ignoradas, 14 acordos financeiros pagos em silêncio, enumerou Thompson, lendo os relatórios. As evidências não apontavam para erros isolados, mas para uma estrutura criminosa infiltrada no comando da própria polícia. Senhor, isso chega até o topo, avisou Thompson. O capitão Robert Sterling tem acobertado esses homens há anos. Porter ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Então chegou a hora. Intensifiquem a operação. Vamos derrubar o sistema inteiro. A sargento Martinez foi colocada sob proteção federal imediata. Enquanto isso, a equipe jurídica de Porter começou a preparar o pedido de mandado judicial. Mas o processo era lento. 6 horas de trâmites, revisões e autorizações formais. Não estamos apenas prendendo 3 policiais corruptos, disse Porter à equipe. Estamos desmantelando uma organização criminosa que opera sob o disfarce da lei. Enquanto os advogados corriam contra o relógio, o rastreamento GPS da viatura de Crawford revelou um novo pesadelo. Eles haviam parado num armazém abandonado no distrito industrial de Grayport. Por que eles levariam ela para lá? Perguntou Thompson. Porter ficou pálido. Porque não planejam registrá-la oficialmente. Eles vão fazê-la desaparecer. Ele pegou o rádio e gritou. Todas as unidades, agora é operação de resgate. A agente Maya Williams está em perigo imediato. Senhor, ainda não temos os mandados assinados, alertou Thompson. Porter respondeu com voz cortante. Quando há risco de vida, o mandado espera. Movam-se. A cavalaria federal estava a caminho, mas ninguém sabia se chegaria a tempo. Na delegacia central, o capitão Robert Sterling registrava documentos de rotina. O relógio marcava 05:15 quando ele percebeu algo errado. A equipe de Crawford ainda não havia retornado com a detida. Ele checou o sistema. Nada. Nenhum registro de entrada. Nenhuma atualização de custódia. Pegou o rádio. Unidade 247. Qual é o tempo estimado de chegada? Após alguns segundos de chiado, a voz de Crawford respondeu. Um pequeno atraso, capitão. O suspeito ficou agressivo. Estamos controlando a situação. Sterling franziu o senho. A voz estava calma demais, como se tivesse sido ensaiada. Ele acessou o banco de dados da detida, Maya Williams, consultora jurídica. O sistema piscou uma notificação. Emprego federal detectado. Notificação obrigatória requerida. Sterling gelou. Funcionários federais exigiam protocolos especiais e comunicação direta com a agência de origem. Ele ligou imediatamente. Agente federal sob custódia, precisamos confirmar o protocolo. Qual a classificação de segurança dela? O atendente do outro lado demorou apenas 5 segundos antes de responder alarmado. Envie todos os dados agora. Nenhum funcionário com habilitação federal pode ser mantido sem supervisão direta. Sterling começou a coletar os arquivos, mas então notou algo terrível. A equipe de Crawford nunca levou a suspeita para a delegacia. O rastreador mostrava a viatura num armazém do outro lado da cidade. Por quê? Porque eles a levariam para lá.
murmurou ele, sentindo o estômago revirar. Pegou o rádio de novo, agora com voz firme. Todas as unidades, localizem e interceptem a viatura 247 imediatamente. Mas no fundo, ele já sabia. Seus homens tinham se rebelado. Às 09h30, os mandados federais finalmente foram aprovados. O sinal do GPS ainda mostrava Maya no mesmo ponto, imóvel, cercada. Porter ativou o protocolo final. Autorização jurisdicional confirmada. Entrem. Os veículos pretos avançaram pela zona industrial, enquanto as antenas interceptavam as comunicações de rádio dos policiais corruptos. Senhor, temos captação ao vivo, informou Thompson, dentro da van de vigilância. Eles estão coordenando versões, fabricando provas, combinando depoimentos. Porter assentiu, olhando para o monitor. Gravem tudo. Cada palavra será usada contra eles. Thompson, confirmação visual? Sim, senhor. 3 viaturas no perímetro. Armazém fechado. Nenhum sinal de movimento. Porter olhou para o relógio e disse apenas que Deus esteja com ela. Do lado de fora do armazém, o vento soprava forte, levantando poeira e silêncio. Porter observava o prédio através dos binóculos. Nenhum movimento, nenhuma voz. Apenas o som do tempo prestes a parar. Ele respirou fundo. Sabia que aquela operação não era só sobre a agente Maya Williams. Era sobre todo um sistema apodrecido por dentro. Senhores, disse Porter, encarando a equipe. Isto aqui muda tudo. Depois de hoje, o país nunca mais investigará a corrupção policial da mesma forma. Nos monitores, o agente Thompson identificou algo novo. Senhor, temos um quarto indivíduo no local. Porter estreitou os olhos. Quem? Parece ser o capitão Robert Sterling. Porter se endireitou. O mesmo que assinava as autorizações de Crawford? Thompson confirmou. Porter não hesitou. Então acabou. Todas as unidades movam-se. 6 SUVs pretos emergiram das sombras como predadores. Os faróis cortaram a névoa. Homens e mulheres do FBI assumiram posições nas saídas do armazém. Rifles firmes, vozes em sincronia. O megafone de Porter ecoou na noite. Agentes federais, este local está cercado. Saíam com as mãos à vista. Dentro, Crawford, Blake e Reis congelaram. O terror estampado em seus rostos era o mesmo que causaram em dezenas de inocentes. E pela primeira vez em horas, Maya sorriu. A cavalaria havia chegado. Às 11h45, o perímetro estava completo. Porter entrou, credenciais à mostra, o som dos passos ecoando entre as paredes de concreto. A cena parecia um tribunal improvisado no coração da podridão. Crawford, Blake, Reis e Sterling, gritou Porter. Vocês estão todos sob custódia federal. Sterling tentou manter o controle. Isso é um absurdo. Esses são meus policiais cumprindo uma prisão legítima. Porter se virou lentamente para ele. Sabe o que é legítimo, capitão? A verdade. Então ele fez o gesto. E Maya Williams deu um passo à frente. Os 3 policiais se entreolharam, sem entender. Ela ainda usava roupas civis, o rosto marcado pelo cansaço. Mas o crachá em sua mão brilhou como sentença. Agente especial Maya Williams, Força-Tarefa Federal Anticorrupção. O choque foi imediato. Crawford cambaleou um passo para trás. Isso é impossível. Ela é só uma consultora. Era o que vocês pensavam, respondeu Porter. Durante 18 meses, ela documentou cada violação, cada mentira, cada prova plantada. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Senhores, vocês estão presos, declarou Maya, a voz fria e firme. Por conspiração para violar direitos civis, adulteração de provas, prisão ilegal e extorsão sob o pretexto da lei. Reis caiu de joelhos. Nós não sabíamos. Pensávamos que ela era só... Maya se aproximou dele.
Só o quê? Só mais uma mulher negra, balbuciou ele. O olhar dela cortou o ar como uma lâmina. Pois é, e é exatamente por isso que vocês estão aqui hoje. Agentes federais invadiram o espaço, catalogando computadores, documentos, gravações. Cada prova era lacrada, cada item registrado. Uma cadeia de custódia perfeita, a mesma que eles haviam tentado burlar tantas vezes. Sterling tentou se afastar. Eu não sabia de nada. Sou inocente. Porter abriu uma pasta grossa, jogando-a sobre uma mesa enferrujada. Aqui estão suas assinaturas, capitão. 18 meses de encobrimentos, relatórios manipulados e transferências financeiras irregulares. Isso é mentira. É evidência, respondeu Porter. E a evidência fala mais alto do que desculpas. Do lado de fora, Helena Martinez chegou com reforços. Policiais honestos que agora testemunhavam o fim da podridão que envenenava a corporação. Ela seria testemunha-chave, o elo entre o crime e a verdade. Crawford olhou para Maya, os olhos marejados de raiva e vergonha. Há quanto tempo você sabia? Ela respondeu com calma mortal. Desde a primeira prisão ilegal, desde o primeiro corpo que vocês fizeram desaparecer. Eu documentei tudo, cada detalhe. Porter olhou em volta. Os caçadores viraram caça. Horas depois, no Centro de Operações Federal, Maya espalhou sobre a mesa dezenas de pastas, gravações e relatórios. Começou com abordagens simples, explicou. Paradas seletivas, motoristas negros e latinos. Mas depois eles evoluíram, plantaram drogas, criaram provas e, por fim, começaram a levar as vítimas para locais isolados. Quantas pessoas, agente? Perguntou Thompson. Confirmadas, 47. Estimadas, mais de 100. Porter analisou os registros financeiros. E os subornos? Recebiam dinheiro para proteger criminosos ricos. Enquanto isso, caçavam inocentes em bairros pobres. O silêncio tomou conta da sala. Era o som de um país sendo forçado a olhar para o espelho. Martinez, em pé ao lado de Maya, perguntou: como você conseguiu se manter disfarçada por tanto tempo? Maya respondeu, olhando para o vazio. Eu apenas me tornei o que eles esperavam ver. Uma mulher comum. Alguém que eles nunca respeitariam o suficiente para desconfiar. Ela fechou o relatório e respirou fundo. E foi assim que a verdade entrou onde a justiça tinha medo de chegar.